Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, porque realmente esse programa de liderança é um programa que é um sonho para a União Sul e começou aqui na NP e a gente louva a Deus por isso. Mas eu tenho a dizer, irmãos, de que esse sonho não começou agora e o pastor Edinaldo realmente ele idealizou todo esse processo aí. A gente louva a Deus por isso. No ano passado eu estive na América, Estados Unidos lá e eu tive a oportunidade de visitar o pastor Ricardo Norton, que é um coordenador. Ele é o coordenador praticamente de dois programas de doutorado ali na Andrews. E fui almoçar na casa dele, a gente conversou um monte e estava falando do desejo que nós tínhamos de preparar mais líderes na igreja. E ele então nos mostrou um programa que eles estão desenvolvendo a nível mundial. E aqui para a Ala Hispana, eles só estão em 2 lugares até agora, praticamente Porto Rico e, na verdade, 3 países que ele falou para mim, deve ter muitos outros, mas ele me falou de 3 países, e chama-se Escuela de Laicos. Esse é o trabalho que ele tem desenvolvido, e desde lá a gente vem entrando em contato e a gente vem conversando, e eu convidei ele para estar em nosso concílio da União Sul Brasileira. Ele esteve conosco aqui, e eu apresentei o pastor Edinaldo para ele, e falei um pouco do Academia de Líderes para ele, né? E falei desde lá nos Estados Unidos, conversando um pouco com ele, a gente vem conversando, intensificando. Ele me deu todo o processo de cronograma da Escuela de Laicos e a gente foi trabalhando. E falei então do programa da Academia de Líderes e eu gostaria de celebrar com vocês e agradecer porque o programa Academia de Líderes hoje ele vai ter a certificação da Andrews. E vocês terão certificação oficial da igreja, da Universidade de Andrews, por estarem matriculados nesse programa. Amém por isso? Isso quer dizer que vocês, através desse programa, poderão, até se tiverem interesse depois, de fazer um mestrado em teologia, agora no IAP, que tem curso de teologia, vocês poderão até complementar, de certa forma, o cronograma, ou matérias, ou tudo que vocês têm aqui da Academia de Líderes para esse mestrado em teologia. Então, é uma vitória que nós temos. Hoje, no Brasil, nós só temos 2 lugares que têm esse processo de certificação, uma em São Paulo e agora aqui na NP, pioneira aqui na União Sul Brasileira. Parabéns a vocês, eu acredito que a igreja tenha a crescer nesse aspecto e, pelo que eu tenho percebido, os irmãos têm gostado e eu acredito que esse é um caminho para a gente conscientizar melhor e formar melhor os nossos líderes na igreja. A gente agradece por isso. Aliás, o meu tema nessa manhã com vocês é tema de liderança. Eu quero falar com vocês sobre esse aspecto da liderança da igreja. Eu sei que eu não tenho todo o tempo do mundo, mas gostaria de aproveitar naquilo que tenho de tempo, aproveitar ao máximo nesse momento. Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com o nosso Deus. Nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelos momentos que temos até aqui, e queremos te pedir que o Senhor nos ajude a que possamos ser líderes melhores, líderes mais capacitados, verdadeiros copastores na tua igreja. Te pedimos essa bênção em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, olha só, eu gostaria de ser bem objetivo aqui nas minhas ponderações, porque eu já percebi que o meu tempo é curto, quando eu já passei nas outras salas e não tive tempo suficiente para ir mais a fundo em algumas coisas. Então, eu gostaria de ser bem objetivo aqui. Nós temos falado dessa visão do cada um salvando um. E, para mim, o gargalo dela passa por 2 grupos de pessoas. O primeiro deles é o pastor distrital, porque se ele não incorporar a visão, nós temos dificuldade na execução lá na ponta. E o segundo problema é a liderança local. E eu vibro quando eu vejo uma liderança local num domingo de manhã, procurando entender mais essa visão, uma visão que está sendo já adotada em mais de 7 países, sem que nós pudéssemos mexer um dedo sequer. A visão Cada Um Salvando Um está sendo implantada na Mongólia, no Paraguai, no Peru, nas 2 Uniões, no Panamá. Estamos aí para ir para a divisão África-Oceano Índico também, para desenvolver um pouquinho mais essa visão. É uma coisa que tem contagiado, e a gente louva a Deus por isso, e a gente tem um privilégio de poder realmente passar cada vez mais essa visão, porque ela requer simplicidade da igreja e focar naquilo que precisa ser focado. E isso, é claro, precisa de uma liderança muito mais capacitada, muito mais treinada. Por isso que eu louvo a Deus pelo programa Academia de Líderes aqui na NP. É um programa que a gente quer implementar em toda a União Sul Brasileira. Na verdade, nós temos, a nível de união, um programa bem cadenciado em alguns aspectos. Por quê? Porque nós temos, o nosso sonho, irmãos, é que esse programa chegue no distrito.
Esse é o nosso sonho, porque aqui fica concentrado em vocês a nível de campo. Então, a nível de campo, nós diríamos que a ANP, no caso aqui, tem o que ela chama de Academia de Líderes. Não é? Mas o nosso sonho é que essa academia chegue lá na igreja local, tendo um processo de treinamento assim, cadenciado no distrito, porque aí muito mais pessoas serão abençoadas, sim ou não? Esse é o nosso objetivo. Hoje não temos como fazer isso a nível de campo. Nós estamos começando um processo a nível de campo com a Academia de Líderes. E na União, nós temos um processo aí na USB, onde nós desenvolvemos o que a gente chama de Vintage. O que é o Vintage? São consultas semestrais ou conferências semestrais que a gente faz com os pastores, trazendo as maiores autoridades da igreja para realmente capacitá-los, abrir a cabeça, ampliar a visão de igreja, de missões, de plantio de igreja, de discipulado, de comunidade, para que possamos ter pastores mais atualizados, para que na igreja reflita isso em novas abordagens, novas metodologias, enfim, com uma cabeça mais aberta para vivenciar o ser igreja. Então, irmãos, hoje nós temos uma cadência e o nosso sonho é que esse programa de treinamento contínuo chegue na igreja local através de um programa distrital. Isso requer, claro, irmãos, de que os nossos pastores precisam se atualizar nesse processo, não é? E não fique simplesmente a nível de campo, que não fique simplesmente a nível de união. E nós temos visto a participação dos pastores, estamos vendo esse envolvimento, isso tem sido muito bacana. Então a gente louva a Deus por isso. Essas demandas do copastoreio, irmãos, talvez seja uma das maiores demandas que nós temos hoje em dia. A demanda de colocar os líderes da igreja para que eles entendam de que a liderança é mais do que simplesmente o aspecto administrativo da igreja, mas vai além disso. Vai para o copastoreio da igreja. A gente diz que os líderes, principalmente os anciãos da igreja, são, na ausência do pastor, são eles que lideram a igreja, não é verdade? Mas de que maneira eles lideram? Essa é a questão. Quais são as maneiras que nós realmente temos que defrontar quanto a respeito de liderança? Então, eu gosto de trabalhar alguns aspectos com vocês. Primeiro, nós temos, irmãos, uma necessidade muito grande hoje de mais líderes. Muito grande. Primeiro, porque se a igreja aumenta o seu número de membros, automaticamente também tem que aumentar o quê? Líderes. Se a igreja está aumentando membros e não tem aumentado líderes, nós vamos ter um problema. E o que tem acontecido, irmãos, é de que, se nós olharmos bem, os nossos líderes não mudaram. Já faz um tempo já. E eles não têm mudado. Não estou dizendo que os líderes têm que sair, mas é que tem que vir uma nova geração de líderes. E a gente está se perguntando, cadê essa nova geração de líderes? E os membros têm aumentado. Se os membros têm aumentado, nós temos que aumentar mais líderes. Outra coisa, irmãos, nós queremos líderes que inspiram confiança. Sabe que eu vou entrar nesse tópico mais à frente, mas líderes, irmãos, que façam a coisa acontecer. Líderes que puxam a carroça e que executam, que realmente lideram a igreja. Nós temos essa tendência, nós temos realmente essa necessidade de liderança que inspira confiança. A outra coisa, irmãos, é que nós precisamos de líderes porque as demandas da igreja estão cada vez mais crescendo, novas frentes. Quantos aqui é do tempo do pastor Mário Veloso, que nós tínhamos o processo das coinonias? Coinonias. Alguém lembra das coinonias? Do MV? Alguém lembra do MV? Não é? Não é? Você lembra que aquela época parecia tão gostoso, e nós sabemos que foi através das coinonias que mais tarde surgiram os grupos familiares, que mais tarde surgiram o que nós chamamos de pequenos grupos, mas não foi uma coisa assim, do nada, foi uma coisa que veio lá de trás. E o pastor Mário Veloso, naquela ocasião, era até o diretor do Ministério Jovem da Divisão Sul-Americana. Né? E ele trouxe esses aspectos, mas hoje não se fala mais assim, irmãos. Hoje, por exemplo, se você olhar o JA, os nossos jovens não estão nem mais acostumados a fazer JA sábado à tarde. E o modelo de JA também não é mais igual ao do nosso tempo. Não funciona mais. Muitos dos nossos jovens fazem JA na sexta-noite. E os que não fazem hoje, o Ministério Jovem tem vários nomes, desde Caleb à geração 48. E são novas demandas em frente da igreja que, se a liderança atual não estiver ligada, perde a sua relevância com essa geração. Se boa parte da nossa liderança reflete uma liderança mais tradicional de um tempo atrás, onde essas novas demandas não existiam, há uma lacuna aqui, irmãos. E é uma lacuna onde a liderança tem que se atualizar e tem que falar a linguagem, porque se não falar a linguagem, como eu disse, não vai se tornar relevante. Ou seja, nós perderemos o acesso à influência. E talvez essa palavra é a palavra que define liderança. Já vou falar dela já, tá? Uma outra coisa que nós precisamos, irmãos, de líderes, é porque há um alto índice de apostasia. Bem, o alto índice de apostasia, talvez, irmãos, seja resultado de muitas dessas coisas aqui em cima.
Porque se nós temos poucos líderes, nós vamos ter menos atendimento às pessoas, correto? Se a gente tem mais líderes, a gente vai ter mais assistência. Mas a gente tem poucos líderes, os poucos líderes vão assistir, mas não vai dar conta. Isso quer dizer que vai ter muita gente que não vai estar assistida, ou seja, muita gente que vai se apostatar da fé, porque não são assistidos. Os irmãos têm ideia de quantos se apostatam da fé aqui na nossa união? E a divisão não é diferente, é até um pouquinho mais. De cada 10, irmãos, 6 vão embora em nossa união. 60%. 60%. E não é, irmão, simplesmente porque eles vêm despreparados. É porque não há também o quê? Esse processo de assistência, de manutenção. Nossa concepção é de que batizou, está tudo certo, já era, acabou. E beleza, ele se vira, ele entra na unidade, ele estuda a lição, ele faz tudo. Então a nossa concepção é essa. E essa concepção passa por uma mudança na mentalidade da liderança. E é sobre isso que eu gosto de trabalhar com os senhores e senhoras aqui, nesse breve tempo que nós temos. Essa mudança na mentalidade da liderança da igreja, que é a mudança que o Cada Um Salvando Um propõe. Então veja, irmãos, olha só. Qual é o impacto disso na vida dos líderes da igreja? Primeiro, sobrecarga, correto? Se nós temos poucos líderes trabalhando, o que vai acontecer? Sobrecarga. Eles vão fazer aquilo que os outros deveriam fazer. E aí o que vai acontecer, irmãos? Para mim, um dos problemas mais crônicos vai acontecer isso aqui, ó. Distorção de prioridades. Essa distorção de prioridades é que se você tem muita coisa para fazer, normalmente você não vai fazer bem aquilo que você deveria fazer. Então, por exemplo, irmãos, aqui, você tem um caso assim. Por exemplo, a liderança diz assim, que se você tem de 1 a 3 metas, você consegue executar bem as 3. Se você tem de 4 a 7 metas, no máximo você vai conseguir executar bem uma. E se você tem mais de 7, você vai conseguir executar bem quantas? Nenhuma. Acontece que a maior parte da liderança tem tanta coisa para fazer que eles acabam não fazendo nada, o quê? Com excelência. Eles acabam não fazendo nada com excelência, porque eles têm um tanto de coisa para fazer e acabam não fazendo nada com excelência. Essa é uma questão crucial, irmãos. E a igreja como um todo tem se concentrado em apenas uma coisa. E eu vou dizer qual é para vocês. Nós temos nos concentrado numa coisa para que a execução seja o quê? Com excelência. Com excelência. Do contrário, nós vamos nos afogar com muita coisa. Acontece que a maior parte da liderança está sobrecarregada e por isso a distorção de prioridades. E essa distorção de prioridades, irmãos, dá alguns problemas para a igreja. Dá alguns problemas. Viu, pastor Isaías? Olha aqui, ó, eu preciso disso aqui. Dá alguns problemas, se for possível. Alguns problemas latentes com a distorção de prioridades, irmãos. Porque se a igreja não sabe onde deve chegar, ou então tem muitos caminhos para chegar, equivale a dizer de que ela terá problema para chegar onde deve chegar. Porque tem muitas coisas paralelas envolvendo o tempo. O problema não é esse somente, irmãos. Acontece também a centralização. Você sabe que tem muitos líderes que eles estão no cargo há muitos anos. E eles não querem largar o osso da liderança. Mas eles não querem largar o osso da liderança não porque eles têm que sair. É porque eles não querem que outros venham e também sejam líderes como eles são. Acontece isso às vezes. Não é sempre, mas acontece. Acontece também, irmão, de que se o indivíduo já está sobrecarregado, tem um monte de distorção de prioridades, a normalidade é que ele fique o quê? Por quê? Porque além de fazer, ainda tem gente que... Tem ou não tem? O camarada está fazendo e ainda tem gente que está criticando, reclamando e falando um monte de coisa. E acontece que essa pessoa realmente passa a ficar desmotivado e, em alguns casos, até incrédulo a respeito de liderança. É por isso que quando chega o momento de nomeações, tem alguns que dizem o seguinte: não, esse ano eu quero descansar. Não, esse ano eu quero tirar férias. Irmãos, dentro do processo da Bíblia, dentro do chamado de Deus, não existe isso. Até porque, irmãos, nós somos chamados para cumprir a missão, independentemente se nós temos cargo ou se nós não temos cargo. Não há férias para o Filho de Deus, enquanto ele estiver nesse mundo, naquilo que Deus o chamou para fazer, de ser enviado, de cumprir o mandado do ir de fazer discípulos. Não há férias. Mas muitos estão nesse estágio de maneira tão aguda que eles já passaram para o estágio da incredulidade. É por isso, irmãos, que quando chega o momento de nomeações, muitos dos nossos líderes não querem mais ser líderes, porque eles percebem essa via cruzes aqui. Essa via cruz que eles têm em diante que ir
porque eles vão estar sobrecarregados, distorção de prioridades, então eles têm que fazer um monte de coisa. Agora veja uma coisa interessante, irmãos. Algumas barreiras que nós temos que eliminar para exercer realmente a liderança. Algumas barreiras aqui que nós temos que eliminar ao exercer o pastoreio. Primeira coisa, irmãos, falta de tempo. Algumas pessoas querem ser líderes. Eles querem ser líderes, mas eles não querem dedicar tempo. Irmãos, não tem como ser líder e não dedicar tempo para a liderança. Mas para dedicar tempo para a liderança, irmãos, você precisa estar com as pessoas, porque só é líder quem influencia. Você está entendendo, irmãos? Só é líder quem influencia. A força do cargo não te faz líder. Alguns acham que a força do cargo te faz líder, mas não faz. O que realmente faz uma pessoa ser líder é se ela influencia. Então, irmãos, tem uma coisa interessante aqui a respeito da influência. Olha só. Obrigado, viu? Há um aspecto importante, porque muitas pessoas acham que eles serão líderes quando eles tiverem o quê? Quando eles tiverem o quê, irmãos? Desculpa. Quando eles tiverem um cargo. Não, se eu tiver um cargo, então eu sou líder. Mas quem disse que líder, irmão, significa ter cargo? Liderança é influência. Se você não influencia, você não é líder. Quer ver um exemplo, irmãos? Para mim, de uma das pessoas que mais influenciam na igreja, e que muitas vezes a gente não dá o valor real para ela, professor de escola sabatina. Para mim, é a pessoa que mais influencia na igreja. Quantos aqui são professores de escola sabatina? Opa, um bom número. Um bom número. Para mim, o professor da escola sabatina é a pessoa que mais influencia na igreja. Por quê? Porque esse ser, irmãos, tem 45 minutos cativos semanalmente durante um ano inteiro para falar para a mesma audiência. Nenhuma outra pessoa tem isso na igreja. Nem o pastor tem. Nem o pastor tem um grupo semanalmente para falar, a mesma audiência para falar semanalmente. Nenhum líder de ministério tem. Esse professor tem semanalmente aquele grupo de pessoas que pode influenciar, delimitar o seu pensamento, compartilhar ideias durante um ano inteiro. Irmãos, e o mais curioso é que quando chega o momento de nomeações, o professor de escola sabatina nem na comissão de nomeações é passado. Não é estranho isso? Não é estranho que a pessoa que mais influencia na igreja, nem na comissão de nomeações é escolhido? Ele é deixado ao cargo do diretor da escola sabatina, ter a coragem de tirar o dinossauro que está lá há mais de 30 anos e que não dá para tirar? Não é contraditório? Por que isso é contraditório, irmãos? Por quê? Porque a nossa visão de liderança é o quê? Cargo. E a nossa visão de liderança não é o quê? Esse é o dilema da coisa. Nós entendemos que ser líder é cargo. Então, se líder é cargo, então a gente nomeia e passa batido ele. Agora, se liderança é influência, irmãos, se liderança é influência, então, uma das primeiras pessoas que nós vamos chegar na comissão de nomeações para escolher quem vai ser? O professor da escola sabatina. Mas a gente não faz isso. Não fez até aqui, né? Já vai ser colocado. Já vai ser colocado. Exatamente, exatamente. Vai ser colocado. Irmãos, eu estou dizendo para vocês que há uma dicotomia aqui, porque há na igreja muitos que acham que ser líder é ter a força do cargo. Mas liderança de verdade dentro dessa visão de igreja é quem mais o quê? Influencia. E para influenciar, irmãos, nós precisamos estar na vida das pessoas. Ninguém, irmãos, consegue influenciar se não estiver na vida das pessoas. Isso quer dizer que aquele que influencia é aquele que come junto, que sai junto, é aquele que conversa junto, aquele que compartilha coisas juntos. Mas nós, como igreja, fomos acostumados a mobilizar a igreja pela força do quê? Então eu venho aqui na frente e digo assim, igreja, é o seguinte, olha, hoje vamos ter isso aqui, quantos virão? Aí o povo levanta a mão, mas quantos realmente vêm? Ninguém. Poucos vêm. Porque nós somos acostumados a mobilizar a igreja da frente. Irmãos, e olhando para o lado da liderança, é muito mais fácil assim, porque eu venho aqui na frente, eu me destaco porque é o eu na frente. Tem gente que sente quase que um êxtase espiritual em estar lá na frente e ter que falar para a igreja, liderar, mostrar. Esse problema, irmãos, da centralização é um problema que muitos têm, por quê? Porque as suas motivações e intenções, elas são erradas. Eu vou falar disso mais adiante. O fato, queridos, é de que nós precisamos de uma liderança que dedique mais tempo. E para realmente ser líder, precisa dedicar mais tempo para que possa haver o quê? Influência.
Esse é o ideal. Esse é o ideal. Esse é o ideal. Eu já vou falar de que o melhor momento hoje, o melhor lugar hoje para se mobilizar a igreja, a melhor estrutura chama-se unidade da escola sabatina. Entendeu? Se você quiser mobilizar a igreja, mobiliza via. Irmãos, eu vou chegar lá, espero que dê tempo para isso. Na outra não deu, mas espero que na sua dê, tá bom? Nessa aqui dê. Então veja, um outro problema, irmãos, é de que para exercer a liderança nós temos que mudar o foco de que a igreja é saudável apenas com a frequência dos cultos. Tem gente que acha que não, os membros vêm, a igreja está lotada, tá beleza. Esse dia eu encontrei alguém que disse assim, nossa, minha igreja é muito boa, tem muitos programas. E quem disse, irmãos, que os programas determinam a saúde espiritual da igreja? Se você quiser saber se a igreja é saudável, então pegue o cartão de chamada da escola sabatina e vê se a igreja realmente é saudável. Pega o cartão de chamada da escola sabatina e vê se a igreja é saudável. Veja se a igreja tem comunhão diária com Deus. Veja se a igreja está fazendo alguma coisa pelo seu próximo. Veja se a igreja está envolvida com o trabalho missionário. Irmãos, se existe uma coisa que nós temos que focar o nosso tempo como líderes, é o feijão com arroz da igreja. E o feijão com arroz da igreja é Bíblia, oração e trabalho missionário. Esse é o feijão com arroz da igreja. Há um tempo desse atrás eu fui numa igreja e antes de pregar foi dados os anúncios. E um anúncio era o seguinte, irmãos, hoje vai ter um louvorzão. Algum problema ter louvorzão na igreja? Não, nenhum problema, pode ter louvorzão. Só que aquele louvorzão de 2 horas à noite iria custar 7.000 pila. 7.000 reais. Iria custar aquele louvorzão de 2 horas. Por quê? Porque iria trazer 3... Não, e se pode dar, até pode dar. Se você tem dinheiro na sua igreja para dar, não estou falando que é pecado. Mas ia custar 7.000 reais. Mas assim, olha, eu não estou falando que isso é pecado, mas entenda o que eu vou dizer. Porque ia trazer 3 cantores, 2 de São Paulo, 1 da Bahia. Ia ter despesa de hotel, ia ter despesa de passagem aérea, ia ter despesa de cota de CD e tudo. Nenhum problema, se a igreja tem para dar, beleza. Mas eu gostaria, irmãos, de ver o mesmo esforço que a gente tem para colocar esse dinheiro em programas, em projetos, em encontros, também para colocar a assinatura da lição da Escola Sabatina na mão de cada membro. Eu gostaria. Eu gostaria que o dinheiro fosse investido naquilo que é crucialmente importante, naquilo que a igreja, que faz a igreja realmente ser reconhecida como uma igreja espiritual, que é a comunhão diária com Deus, que é a vida da igreja. Então veja só, irmãos, achar que a igreja é saudável porque tem 80% da igreja no sábado, enquanto que apenas 20% nos outros cultos, não é uma lógica de entendimento correto de uma igreja saudável. Até porque, irmãos, quando os nossos membros vêm à igreja no sábado, normalmente é assim, eles vêm à igreja no sábado, então eles se assentam, e aí se assentou, são 3 horas de culto agora, e eles vão ficar sentadinhos, 3 horas de culto, vão levantar um pouquinho, sentar um pouquinho, de novo, levantar, ajoelhar só um pouquinho, porque dói o pé, o joelho, não pode ficar muito tempo, vai sentar de novo, quando der 11h30 da manhã, o povo já vai estar mais louco, olhando para o relógio, porque para a face de Cristo, e o povo quer ir embora de qualquer jeito, quer ir embora. O único momento, irmãos, em 3 horas de adoração, que o povo pode falar é quando? Se o professor deixar. Porque se ele não deixar, vai ser 3 horas de adoração passiva, irmãos. 3 horas de adoração passiva. Você pode imaginar... Agora, você pode imaginar de que 80% dos nossos membros está nessa rotina semanalmente? Sentou, levantou, sentou, levantou, não falou quase nada, vai para casa embora, só se vê na próxima semana para o sentou, levantou. Irmãos, nós não podemos avaliar liderança apenas só pela frequência à igreja. Isso é uma coisa, mas não é tudo. Como é que a gente avalia realmente a questão de matar essas barreiras da liderança? É uma liderança que se preocupa com a vida espiritual dos membros. E se a liderança se preocupa realmente com a vida espiritual dos membros, o foco, o tempo, o dinheiro que essa liderança investe tem que estar naquilo que realmente faz a vida dos membros mudarem. E não vai ser um programa, não vai ser um culto que vai mudar a vida dos membros. O que vai mudar realmente a vida dos membros é a comunhão diária com Deus, é o membro estar envolvido em fazer alguma coisa para o próximo e é o membro envolvido no trabalho missionário. É isso que faz a diferença na vida do membro. A questão, irmãos, é de que isso vai mais além. Nós temos que matar a barreira da inexistência de treinamento e acompanhamento. Este programa, irmãos, é uma iniciativa desse campo para matar essa barreira
de que você vem aqui, assiste só um programa e está tudo certo. Eu já falei até para o pastor Edinaldo, nós não podemos limitar e dizer que a Academia de Líderes, por si só, com o encontro aqui no domingo, vai formar líderes. Não. Porque a liderança, irmãos, acontece no nível prático. É quando você pega o que tem aqui, e o nosso desafio nesse programa é esse, é tornar as atividades práticas que você tem durante a semana uma realidade para que você vivencie. Porque, do contrário, ficar só no PowerPoint e na palavra do facilitador aqui, não exerce. Muitos dos programas que muitos dos senhores não vão mais na associação eram assim. E nós estamos acabando com isso aí, diminuindo esses programas de quê? Vai lá, senta, ouve o PowerPoint, recebe o kit Doril, tomou, sumiu e tchau. Opa, peraí. Nós temos que ter um programa contínuo de treinamento, de acompanhamento. Como é que está essa liderança? Eles estão fazendo, eles estão se desenvolvendo, eles estão vendo a coisa acontecer. E é por isso, irmãos, que nós queremos isso a nível de distrito. Para que essa liderança se renove com uma mentalidade muito mais avante, a fim de que haja acompanhamento, um processo realmente de mentoring. Né? Que é o que está acontecendo aqui, com algo mais continuado. Cada domingo aí, vocês tendo um plano de formação realmente, para ter uma liderança mais capacitada. Outra coisa, irmãos, é de que se você quiser ser líder, você vai ter que estar, irmãos, na casa das pessoas. Desculpa dizer isso, mas não tem como ser líder, irmãos, se encontrando apenas no sábado de manhã. Não tem, irmãos. Você tem que ser líder se você estiver além do sábado de manhã na igreja. Você precisa estar com as pessoas. E esse talvez é um dos maiores dilemas para exercer a liderança hoje, porque nós estamos tão ocupados com os nossos afazeres seculares, de que nós não conseguimos exercer a liderança, porque nós não temos tempo para estar com as pessoas e influenciá-las de verdade. Irmãos, quem é líder, visita. Quem é líder, come com as pessoas, sai com as pessoas, está com as pessoas. Eu sei que isso não é fácil para todos, mas vocês consideram um bom pastor o pastor que faz o quê? Visita, porque o pastor que faz visita é o pastor que está lá no coração dos membros. E se o pastor está no coração dos membros, o pastor consegue influenciar. E então ele entendeu o que significa ser líder de verdade. Líder de verdade. A gente hoje, irmãos, foi-se o tempo que a gente consegue influenciar a igreja do púlpito. No púlpito a gente tem admiração e alimenta a igreja, mas o coração da igreja a gente tem aonde? É na casa. É na casa. É na casa. Então a gente precisa de uma liderança que visita mais. E, irmãos, nós precisamos de uma liderança que deixe legados. Por que eu estou dizendo isso? Um irmão chegou para mim e disse assim: pastor, vocês tinham que montar um programa de formação de professores de escola sabatina. Não tem. Eu falei: irmão, nós não vamos fazer isso. Sabe por quê? Porque se a gente fizer um programa de formação de professores, a gente vai trazer um PowerPoint aqui e você dizer: ó, professor bom é assim, é assado, é assim, é assado. Para ser um professor decente, é um professor que você tem que fazer A, B, ou C, ou D, tem que fazer isso, isso e aquilo. Beleza, você vai ouvir e tchau. Mas professor, irmãos, a gente não forma assim. Líder de igreja a gente não forma assim. Líder de igreja a gente forma através de um processo de discipulado. E o que é isso? Qual é o nome do irmão? Ademir. Chega aqui, irmão Ademir. Como é que é o processo? Irmãos, eu sou, por exemplo, um professor da escola sabatina. Chega aqui para ficar bem na câmera. Eu sou um professor na escola sabatina. E eu escolhi o Ademir, eu não falei para ele. Eu não disse: ó, Ademir, a partir de hoje eu estou mentoreando você. Eu não falo isso. Não precisa dizer isso. Mas eu vi que o Ademir tem potencial. Às vezes é um recém-batizado, às vezes é alguém que está ali na igreja, mas que se você investir, você vai ter um novo líder. Então, eu escolhi o Ademir. Como é que eu formo uma liderança com ele? Simples, irmãos. Liderança, irmãos, é o compartilhar. Então, eu sou líder da minha unidade, ou sou ancião de igreja. Eu digo assim: Ademir, semana que vem, ali na minha unidade, tu tem como fazer a introdução da lição e eu entro com a parte do conteúdo? Aí o Ademir vai lá e faz a introdução. Ademir, é o seguinte, na próxima semana eu estou querendo visitar fulano, você tem como vir comigo? Ademir, é o seguinte, vai ter um almoço lá em casa, a gente vai fazer um almoço, eu vou chamar fulano, você tem como estar lá em casa junto? Ademir, é o seguinte, olha, semana que vem eu vou passar a lição, tu pode passar, eu vou falar sobre 2 pontos, tu pode falar de um ponto, eu falo do outro? Ademir, é o seguinte, eu vou ter que me ausentar, vou ter que sair. Tu assume a classe essa semana? Ademir, é o seguinte, eu vou ter que tirar férias. Tu assume a unidade essa semana? Irmãos, quando eu sair da liderança, quem é o líder natural dessa unidade? Isso envolveu um relacionamento. É claro, é claro, é claro. Liderança, a gente forma, irmãos, quando a gente compartilha a liderança. Acontece, obrigado, Ademir. Acontece, irmãos, que nós temos algumas pessoas, e eu tenho ouvido essa reclamação, mas pastor,
Olha, para mudar a mentalidade de igreja, às vezes é difícil, porque nós temos algumas pessoas que estão no cargo, e alguns chegam para mim e dizem assim, não, eu tenho 10 anos de ministério, assim, mas não, eu sou já líder na igreja há 30 anos, há 20 anos. Ok, quantos líderes você formou? Quantos? Quantos novos líderes você formou? De você saiu quantos novos? Porque alguém diz assim, não, eu sou líder há 30 anos. Ok, se você é um bom líder e está há 30 anos, isso quer dizer que você se multiplicou em várias outras pessoas. Porque líder bom é líder que influencia. E líder que influencia faz líderes. Dá resultado a novos líderes. Mas alguns, irmãos, não querem formar novos líderes, sabe por quê? Porque eles não querem perder o status quo. Eles não querem perder, eles não querem se sentir ameaçados. E isso, irmãos, é uma perversão da liderança. Isso é uma perversão da liderança. Por quê? Porque fica centralizado numa pessoa só, a igreja perde, porque a igreja não é pastoreada. Os membros perdem, nós temos mais apostasia e, no fundo, nós temos sobrecarga sobre esse indivíduo. Ele acaba ficando desmotivado, doente. Então, irmãos, nós precisamos deixar um legado. A questão é, quem é a pessoa que a partir de hoje você vai escolher para compartilhar a liderança? Quem é essa pessoa? Você já imaginou que se em um ano você escolhesse uma pessoa para compartilhar a liderança, quantos novos líderes nós teríamos ano que vem? Quantos novos professores da Escola Sabatina nós teríamos ano que vem? A disposição da comissão de nomeações para escolher e dizer assim, não, temos ali, não, fulano vai bem. Eu mesmo poderia chegar na comissão assim, olha, eu tenho trabalhado com fulano e eu acho que ele está pronto para assumir uma nova unidade, para assumir um novo ministério, para ser um adjunto na minha unidade. Bem, às vezes eu não sou o líder, mas eu agora assumi um adjunto, que eu compartilho a liderança, para não ficar sobrecarregado sozinho com a unidade. Irmãos, nós formamos líderes não com programas de PowerPoint e trazer o povo para um auditório. Nós formamos líderes na prática da igreja, escolhendo uma pessoa para comer juntos, para sair juntos, para compartilhar a liderança. É assim que a gente forma líder. E é dessa maneira que a gente influencia pessoas. Essa é uma barreira que nós temos que vencer. O fato é o seguinte, irmãos, nós temos 4 imperativos da liderança. E eu gostaria que vocês internalizassem esses 4 imperativos que fazem parte de uma liderança realmente focada. Esses 4 imperativos, irmãos, da liderança começa com o primeiro aí. E o primeiro imperativo é uma liderança que inspira confiança. O que é uma liderança que inspira confiança, irmãos? Uma liderança, irmãos, que inspira confiança é 2 coisas. Primeiro, é uma liderança que tem caráter. Segundo, é uma liderança que tem competência. Quando eu estou falando, irmãos, que uma liderança que inspira confiança, eu estou falando de uma junção dessas 2 coisas. Pastor, o que você quer dizer com uma liderança que tem caráter? Caráter, irmãos, é a junção de 2 coisas. Primeiro, intenções. Segundo, integridade. Irmãos, quando um líder tem caráter, as suas intenções são puras. Você sabe que no nosso meio tem muitos líderes que eles fazem acontecer, mas eles fazem com as intenções erradas. Sim ou não? Eles querem se aparecer. Eles querem que todo mundo ache que ele é o chefe do bando, da igreja. Eles querem dominar. Eles querem muitas vezes fazer as coisas porque eles querem se aparecer para o pastor, para o campo, sei lá para quem. Eles querem muitas vezes fazer porque eles querem manter o status quo deles. Eles querem fazer, mas eles querem fazer com as intenções erradas. Tem gente assim na igreja ou não? E tem outros, irmãos, que têm um problema de integridade. Eles não fazem as coisas que fazem de maneira íntegra. Com espírito de humildade, de um coração puro. Mas tem o outro lado, irmãos. Liderança não é só caráter. Liderança também é competência. E a competência é a junção de 2 coisas, irmãos. Primeira coisa, competência, tem capacidades. Segunda coisa, apresenta resultados. A questão, irmãos, é que às vezes nós temos um dilema na igreja. Olha só, quando a gente vai nomear um líder, às vezes a gente não leva em conta essas coisas. Às vezes o indivíduo é um poço de caráter. É bonzinho, é um homem de Deus, mas não mexe a água, irmãos. Está entendendo? Não faz a coisa acontecer, não vibra, não leva a igreja realmente a executar a coisa. Eu lembro que eu tinha um líder de ministério pessoal, era um homem que dava estudo bíblico, mas não conseguia fazer os outros darem estudos bíblicos.
E se você é líder, você está ali para influenciar. Nunca esqueça disso. Você está ali para influenciar, porque liderança é influência. Se você não exerce a liderança, você não é líder. Nunca se esqueça disso. Bem, se você não consegue influenciar outros a fazer o que você faz, equivale a dizer de que você não tem a competência para liderar. E nós temos muitos desses casos na igreja. Às vezes o indivíduo é um poço de bondade, mas ele não consegue, irmãos, mobilizar a igreja. Ele não consegue. E por que ele não consegue mobilizar? Às vezes porque lhe falta capacidades. Há muitos momentos nas nossas comissões que a gente escolhe a pessoa mais por simpatia do que pela capacidade. Sim ou não? E a gente sabe que o ministério vai ficar atropelado porque não vai ter resultados. Por quê? Porque faltou a competência. E isso é um problema que nós temos na liderança. Mas também tem o outro lado, irmãos. E o outro lado é que às vezes nós temos um camarada, uma mulher que é super competente. Faz a coisa acontecer, vai lá na frente, vai lá e faz. Mobiliza, faz tudo certinho. Mas falta o quê? Caráter. As pessoas que estão sentadas nos bancos da igreja dizem assim, olha aí, está falando com toda essa empolgação aí, mas todo mundo sabe que deve ir na praça, é mentiroso, bate na mulher, faz isso, faz aquilo e tal. Corrompeu a liderança. Porque falta o quê? Caráter. Caráter, irmãos, uma liderança que inspira confiança é a junção dessas duas coisas. Caráter e competência. Agora, irmãos, como é que a gente trabalha lá na igreja na hora que a gente vai escolher os nossos líderes? Caráter e competência? Essas são as questões, irmãos, são as demandas que a gente tem que se defrontar para ter uma igreja, realmente uma igreja que vai crescer. Segundo imperativo, que eu tenho que andar rápido aqui para dar tempo para vocês, tá bom? Segundo imperativo, irmãos, nós precisamos de uma liderança que sabe aonde quer chegar, irmãos. Tá claro? Se eu perguntar aos irmãos aqui, uma pergunta bem simples, posso perguntar? Qual é a missão da IASD? Você sabe onde a IASD quer chegar? Digam aí, irmãos, para mim. Qual é a missão da IASD? Salvar, pregar. Cada um salvando um? E aí, irmãos? É isso mesmo, irmãos? É ir para o céu. É pregar. Salvar. Quem mais tem alguma outra opinião? Você percebe que nós não temos unanimidade qual é a missão da igreja? Vou colocar no quadro para que vocês nunca mais esqueçam qual é a missão oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, tá bom? Vou colocar para que vocês nunca mais esqueçam. Fazer discípulos. Isso aqui é de verdade, é oficial, não estou inventando não, tá? Fazer discípulos através... Vou abreviar aqui, tá bom? A missão da igreja é fazer discípulos através da comunhão, relacionamento e missão. Irmãos, qual é mesmo a missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Irmãos, qual é mesmo a missão? Fazer o quê? Agora, eu pergunto aos senhores, se esse propósito está claro na vossa igreja, é esse mesmo? O tempo que os senhores demandam na liderança da vossa igreja é para fazer discípulos? O dinheiro que é investido na vossa igreja é para fazer discípulos? Os programas das vossas igrejas é centralizado em fazer discípulos? Se o propósito dessa igreja não é a vivência prática da tua igreja lá, o que vai acontecer? Os propósitos não estão claros. Os propósitos não estão claros. Irmão, se a igreja não tem um propósito claro, ela vai atirar para onde? Todo lado, e não vai atirar para onde precisa atirar. Irmãos, nós precisamos atirar aqui, irmãos. Fazer discípulos, esse é o nosso negócio. Agora a questão é, irmãos, nós aplicamos dinheiro nisso? Fazer discípulos, irmãos, em comunhão. Por que a igreja está dizendo isso, irmãos? Que a base é isso aqui. Comunhão, relacionamento e missão. Porque esse é o feijão com arroz, irmãos, da liderança. Ao invés de a gente ficar fazendo um monte de coisa, irmãos, gastando dinheiro com um monte de programinha, um monte de encontro que não leva para onde a igreja precisa levar, para a missão da igreja, que é fazer discípulo, corta, irmãos. Por favor, corta.
e coloca dinheiro nisso, irmãos. Então, é por isso que eu falo o seguinte, nós vamos colocar dinheiro realmente onde precisa colocar? Eu faria um esforço para colocar a assinatura da lição da Escola Sabatina na mão de todos os membros. Para quê? Para que depois pudesse entrar forte, para que todos tenham comunhão diária, através do estudo da Bíblia. Porque, irmãos, no fundo, quando Jesus Cristo voltar, o que ele vai querer realmente é o quê? É isso que ele vai querer. E para ir com ele, precisa ter comunhão diária com ele. Precisa, irmãos, se relacionar com o próximo. E precisa, irmãos, como vocês disseram aí, pregar o evangelho. Precisa. Isso quer dizer, irmão, o seguinte, ó, se tem um grupo de gente na igreja que não está pregando o evangelho, eu como igreja tenho que investir tempo, dinheiro, recursos, tudo que for, para fazer esse povo pregar. Se tem um grupo na igreja que não está estudando a Bíblia diariamente, não está tendo comunhão diária com Deus, nós como igreja vamos usar púlpito, sermão, visitação, programa de treinamento, seja o que for, para falar disso. Quantas vezes, irmãos, nós mobilizamos a igreja com programas que nós gastamos dinheiro para falar do básico, do feijão com arroz, comunhão, relacionamento e missão. Não, a gente mobiliza e faz um monte de encontro de coisa, e mais aquilo, e mais aquilo, e mais aquilo, e gasta muito dinheiro para coisas que são paralelas e que não é o feijão com arroz da igreja. Que bênção. Sim. Ele é minha propriedade, né? É uma pena isso aí. Eu quero chegar num ponto aqui que talvez vai ajudar a esclarecer esse segundo ponto. Eu estou correndo aqui, irmãos, isso vai longe. Mas o que eu estou dizendo aos senhores e senhoras é de que se nós não temos claro o propósito para onde a gente quer chegar, a gente vai ficar fazendo um monte de coisa e a gente acha que está sendo igreja. E às vezes a gente está fazendo igreja em vez de ser igreja. Entendeu? Porque a igreja, que é a igreja, faz discípulos. Oh! Vamos lá, irmãos. Irmãos, talvez não dê tempo, mas vamos lá. Olha só. A questão é o seguinte, irmãos. Hoje na nossa igreja, a igreja adventista, principalmente aqui na União Sul, o nosso problema não é criatividade para fazer projetos. Nosso problema, sabe qual é? Execução, irmãos. Esse é o nosso problema. Nosso problema é execução. Criatividade, projetos mais lindos, e tem de monte. A questão é, faz acontecer. Faz acontecer, execução, essa é a questão. Irmãos, para se executar bem, algumas coisas tem que ser. Primeira coisa, todos têm que saber a meta, irmãos. Qual é a meta? Qual é a meta? Se a meta da sua igreja é isso, o que vocês vão fazer para fortalecer isso? Então nós vamos ter uma classe de discipulado. Batizou, já entra nessa classe. Beleza. Não, nós vamos ter um treinamento sistemático agora. Em vez de ter com toda a igreja, nós vamos ter treinamento semanal com unidade de escola sabatina. Então, essa semana é com 2, na outra semana é com mais 2, na outra semana é com mais 2. Todos os anciãos vão ter uma conversa com a unidade. Para juntar os anciãos, vai assim, ó, unidade, ó, nós queremos que, como nossa igreja, nós queremos viver isso aqui. Como nós queremos viver com isso aqui, nós queremos esclarecer para vocês qual é o modo de vida dessa igreja. E o modo de vida dessa igreja, a partir de agora, é esse. Então, unidade, vocês estão conscientes disso? O professor de vocês está aqui. Ele vai trabalhar isso com vocês. Vocês estão conscientes disso? Quando que a gente mobilizou unidade de escola sabatina e emparelhou tudo com o ancião para a gente falar realmente qual que era o propósito da igreja e onde a gente queria viver? Estou dando uma ideia aqui que saiu agora. Tudo que a gente faz está nisso. As pessoas sabem da nossa igreja que essa é a missão, irmãos? Será que, se vocês aqui, como líderes, falaram um monte de coisa, imagina a igreja, quando vocês colocarem, faz o testezinho com a igreja. Irmãos, vocês sabem me dizer qual é a missão da igreja que vocês pertencem? Pergunta. Pergunta se eles sabem. Eu arrisco dizer que se a gente falar, às vezes até para alguns colegas pastores, eles vão falar uma ou outra palavra também. Agora não, porque agora ficou claro. Agora a igreja definiu, essa é a missão. E aí todos os pastores já sabem. Todos os pastores hoje, se você perguntar para qualquer um, pastor, qual é a missão mesmo da igreja adventista? Vai dizer, fazer discípulos através de comunhão, relacionamento e missão. Agora veja, irmãos, a questão é, ok, eles já sabem da meta, mas eles sabem o que fazer para executar a meta? Essa é a questão, irmãos. Quais são as medidas que as pessoas têm que tomar, o que elas têm que fazer para que a meta seja executada? Então, um exemplo.
Nós temos uma meta na comunhão, fazer todos os membros estudarem a Bíblia o quê? Diariamente. Beleza. Tá, mas para fazer o povo estudar a Bíblia e a lição diariamente, a primeira coisa que eu tenho que me certificar. Todo mundo tem lição? Todo mundo tem lição? Senão eu não posso cobrar de uma pessoa o estudo diário da lição se ela não tem lição. Eu estou usando aqui mais o exemplo da escola sabatina. Mas uma das primeiras coisas, o que eles têm que fazer? Isso, irmãos, tem que ficar claro para a liderança. Bem, se a nossa meta é fazer discípulos em comunhão, relacionamento e missão, o que a igreja tem que fazer para isso aqui alavancar? O que a igreja tem que fazer? Então, não, beleza. Primeira coisa que eu vou fazer, colocar a assinatura da lição em todos os membros da minha igreja. Segunda coisa que eu vou fazer, vou pegar um exemplo do R, que são ações solidárias na comunidade. Então é o seguinte, irmãos, nós vamos lançar um desafio, cada unidade, para fazer uma ação mensal ou bimestral para o seu bairro, a sua comunidade, ou então para os seus vizinhos. Vai mandar um bolo, todo mundo. O dia que todas as unidades vão mandar um bolo para o seu vizinho. Eu não sei, mas é uma porta de entrada para depois puxar para outra. Ah, não, é o dia que não... Irmãos, o que você vai fazer? O que você vai fazer? São as medidas. O que a igreja tem que fazer para alcançar essas metas? Outra coisa, irmãos, uma cadência de responsabilidade. O que é cadência de responsabilidade, irmãos? Qual é o imperativo? Para executar bem uma coisa, o que tem que ter? Primeiro, todos saberem da meta, como está ali. Todos saberem o que tem que fazer para alcançar a meta. Você tem que deixar claro isso. E como é que a gente deixa isso claro para a igreja, irmãos? Criando uma cadência de responsabilidade. Sabe qual é a melhor estrutura que cria cadência de responsabilidade na igreja? Um negócio esquecido, mas que se fosse revitalizado e desse uma nova cara, como é a proposta que nós estamos dando aqui, seria o diferencial. Nós temos aí uma estrutura que cria essa cadência, se chama classe dos professores. Irmão, se nós tivéssemos uma classe de professores, onde esses professores, né, realmente, eles semanalmente avaliassem a saúde espiritual da igreja e traçassem planos de como vai fazer a diferença nas próximas semanas, seria totalmente diferente. Vou chegar lá. Agora, eu te dou a palavra já. Agora veja uma questão. Como é que você avalia a igreja? Irmão, se você quiser avaliar a igreja, pega o cartão de chamada da escola sabatina e veja como está a sua igreja na comunhão, relacionamento e missão. Irmãos, isso tudo que está sendo colocado aqui, nós estamos começando a praticar lá na ponta mesmo. De que maneira? Hoje nós temos uma meta, fazer discípulos. Quer envolver mais membros. Hoje nós estamos dizendo o seguinte, o que você vai fazer? Faz o quê? Na comunhão, leva o povo a estudar a Bíblia e a lição diariamente. No relacionamento, leva o povo a fazer ações solidárias, se preocupar com o próximo. Na missão, leva o povo a ter contato missionário, seja com estudo bíblico ou com testemunho. Nós estamos dizendo, é assim. É isso que a gente definiu, CRM. Agora a questão é a seguinte, como é que nós vamos alimentar isso? Para avaliar e alimentar esse feedback. Nós temos essa estrutura fantástica, chamado classe dos professores, que deveria não ser um momento de recapitulação de lição, mas deveria ser um momento para a gente unificar o estudo para a igreja, onde a gente diria assim, irmãos, professores, quais são os 2 pontos principais aqui dessa lição? É esse e esse, ok? Vamos lá para a nave e todo mundo vai passar esses 2 assuntos para a igreja e a igreja vai ser alimentada uniforme. A igreja vai ser alimentada uniforme. E aí, queridos, não vai ser... E aí, irmãos, não vai ser aquele negócio de um falando uma coisa e o outro indo lá na China e voltando e não falando nada da palavra de Deus e da lição. A outra coisa que esses professores vão fazer, eles vão pegar o cartão e vão o seguinte, irmãos, a nossa igreja está assim essa semana. O que nós vamos fazer para mudar essa realidade? É avaliar, irmãos. Mas na minha igreja não funciona a classe de professores. Então, vocês têm que ter lá, no mínimo, uma reunião de ancião, seja mensal ou quinzenal, para avaliar a igreja, via os cartões de escola sabatina e então traçar planos de como pode realmente levar a igreja para uma cadência de melhora. Nada impede. Por causa desse modelo. Irmãos, eu também não iria. Desculpa eu dizer, mas eu também não iria, porque eu tenho Leandro Quadros, eu tenho lições da Bíblia, eu tenho código aberto,
eu tenho os comentários da CPB, eu tenho a Min Rodô, que agora está colocando também alguma coisa. Eu tenho tanta coisa, eu tenho bulhão na minha lição da escola sabatina. Irmão, se a classe de professores for para recapitular a lição, realmente ela vai continuar morta. Só que a classe de professores não é simplesmente para recapitular a lição. É uma reunião de liderança que quer planejar semanalmente como é que pode mudar a realidade da igreja. E quando a gente se reúne com essa mentalidade, a gente muda essa questão. Agora, irmão, não precisa ser na igreja, irmãos. Pode ser na casa dos professores. Por que não pode ser na casa dos professores? Com lanchinho e tudo. Enche a barriga do povo e depois trabalha as questões da igreja local. Irmãos, vamos lá para a gente acabar. Outra coisa, irmãos, nós precisamos mostrar para a igreja onde ela está. E, queridos, hoje nós temos esses placares. Porque tem igreja que acha que está abafando, irmãos. Tem igreja que acha que está abafando. Sabe por quê? Porque tem fulano de tal que vem. Ontem mesmo eu estava num treinamento de igreja, o cara mostrou, pastor, nós vamos ter os mega domingos aqui, e vai estar Fernando Iglesias, vai estar fulano de tal, o senhor tem que estar lá. Eu fiquei pensando assim, né? Vai ser um dinheirão que eles vão gastar para trazer um monte de gente. E eles acham que eles estão bombando como igreja. Irmão, se você quiser saber se a sua igreja está bombando, semanalmente, pega o cartão de chamada da escola sabatina. Sabe quantos membros nessa união estudam a Bíblia e a lição diariamente? Apenas 28%. Isso quer dizer que 70% dos membros está perdendo a mensagem. E você acha que nós estamos bombando? Como igreja? Com os nossos programinhas que faz o povo se alegrar, chorar, fazer um monte de coisa, mas o dia a dia que é comunhão diária do povo não tem? Irmãos, é isso que nós temos que reavaliar. Mas isso só vai acontecer, irmãos, quando nós sabemos aonde a gente quer chegar, o que a gente vai fazer para chegar lá, como a gente vai alinhar isso. Hoje, entre os pastores, nós temos um mecanismo que alinha isso. Entre os pastores, nós temos um negócio chamado PGP. É o pastor Edinaldo que coordena e eu coordeno com eles nos campos. O que a gente tem? A gente tem uma reunião mensal com os pastores. Num lugar que não é igreja, nem é associação. Normalmente é na casa deles. E sabe o que a gente faz? A gente alinha o processo com eles. Mensalmente. Por região. Agora, se nós estamos fazendo isso mensalmente com os pastores, é mais do que necessário. Temos um plano na nossa igreja de alinhar, seja com reunião de anciãos mensal, ou seja com a classe de professores, nem que seja quinzenal ou semanal. Para alinhar a igreja. E como é que é o parâmetro de avaliação? Os cartões de chamada da escola sabatina. Irmãos, eu acho que o meu tempo já venceu. A última coisa, que é o imperativo último da liderança, é uma liderança que forma líderes. E eu já dei uma pincelada aqui para vocês. Se cada um aqui, irmãos, formar um novo líder, nós teremos um movimento de multiplicação de líderes. E esse movimento, irmãos, nós temos passado assim, que esse movimento ele tem uma linha. Então nós temos aqui o membro ocioso. Ele ainda não entendeu o plano de Deus para a vida dele, ele ainda não é um discípulo. Porque quem é discípulo faz discípulos. Mas a partir de agora ele começa num plano de mudar o conceito dele de ser discípulo, de ser membro da igreja, de ser líder. Então ele passa pela academia de líderes. Ou pelo protótipo. Na igreja local. Alguns fizeram aquele livro que eu escrevi, o protótipo com seus pastores. Passa por isso aqui. Depois que ele passa por isso aqui, o que vai acontecer? Ele vai praticar essa liderança, irmãos, e ele vai se multiplicar em outros, multiplicar a sua liderança, porque ele vai dar resultado em outros líderes. Se vai multiplicar a liderança, irmãos, vai haver acréscimo dos salvos, de membros, porque se tem mais líderes, mais gente trabalhando, mais gente sendo envolvida e mais gente sendo salva. O que vai acontecer, irmãos? Se tem mais gente se multiplicando, mais unidades da escola sabatina, mais PG se multiplicando, nós teremos, irmãos, o que é o nosso objetivo, mais igrejas plantadas. Mais igrejas. Vocês conseguem visualizar isso no macro? O membro é ocioso, começa a entender o que é ser discípulo na academia de líderes, ou como nova liderança. Daí ele começa a se multiplicar. E quando ele começa a se multiplicar, dão-se início novas unidades, novos PGs. Esses novos PGs reúnem 2, 3, 4. Vamos fundar uma igreja ali na outra esquina, e essa fundação de nova igreja são igrejas que se reproduzem. Foi assim que a maioria das vossas igrejas, que hoje são grandes, começaram com um negócio bem pequenininho, de 2 ou 3 se reunindo, cresceram, e hoje são igrejas que vocês frequentam. Mas por causa disso. É isso que nós queremos resgatar nesse campo, e isso começa através de vocês. Amém? Que Deus abençoe, irmãos. Possamos ter realmente uma academia eficiente.